todos. Hoje a nossa reflexão eu tirei do livro Conviver e Melhorar, do Francisco do Espírito Santo Neto, editado por Lourdes Catarina e Batuíra. É um livro bem interessante porque traz mensagens bem pontuais para a gente rever a nossa forma de ver a vida, o nosso posicionamento frente às nossas dificuldades e, principalmente, trabalha a questão dos relacionamentos. Como é difícil para a gente se relacionar bem o tempo todo com as pessoas à nossa volta e até com a gente mesmo. E esse livro ele traz um bom ponto de partida para que a gente consiga refletir, porque muitas vezes a gente é levado pela questão do impulso, né? A gente age primeiro e pensa depois. E muitas vezes os estragos nessa hora são muito grandes. As pressões do dia a dia, os estresses, a correria, às vezes fazem com que a gente ligue o piloto automático e vá embora. Mas em algum momento a gente tem que desligar esse piloto automático e começar a refletir antes de se posicionar com relação a algumas coisas. Durante a nossa vida, a gente vai aprendendo formas de se comportar, maneiras de se... São padrões de comportamento que a gente tem. E depois, lá pelas tantas, num certo ponto da nossa vida, a gente acha assim, bom, eu nasci assim, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim. Enquanto a gente está respirando aqui nesse plano da Terra, a gente tem a cada dia uma oportunidade de mudar. Nenhum de nós é assim, a gente está assim. Então, cada dia é uma oportunidade da gente rever os nossos conceitos, não importa que idade a gente tem, se 20, 30, 60, 80, a gente precisa aprender a conviver com as mudanças, porque nada é mais assustador do que mudança. Não deveria ser, mas a gente tem essa dificuldade de se relacionar com mudança, com o novo, porque o que a gente já conhece, bom ou ruim, a gente já sabe o que é. E o novo traz essa incógnita, eu não sei o que vem pela frente. Então eu me aferro aos meus conceitos, a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo, e eu não mudo em função do meu medo de ver o novo. E o que os outros vão pensar se eu a minha vida inteira defendi uma bandeira e agora eu não defendo mais essa bandeira? Para aqueles que conseguiram superar esse obstáculo, meus parabéns, não é fácil mudar, viu? Mas a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. O capítulo que eu escolhi para conversar com vocês hoje é sobre autoridade e autoritarismo. Aí, antes da gente conversar sobre o que o Batuíra escreveu a respeito desse assunto, eu fui pesquisar o que quer dizer a palavra autoridade e autoritarismo. Vamos começar por aí. O que é autoridade? Do latim auctoritas. A autoridade é o poder, a legitimidade ou a faculdade. Em geral, o termo refere-se às pessoas que governam ou que exercem o comando. A autoridade também corresponde ao prestígio, ganho por uma pessoa ou organização, a sua qualidade ou a competência numa determinada matéria ou área de especialidade. É quando a gente se refere assim, fulano é uma autoridade no assunto. Quem conferiu essa autoridade a ele? O seu conhecimento, o seu empenho. Isso é a parte legal da autoridade, é a parte saudável da autoridade. É a parte que nos ajuda a trabalhar o dividir, o conhecimento que eu tenho, a minha liderança. Mas, segundo Bakunin, que é um pensador russo, a liberdade do ser humano consiste unicamente nisso. Ele obedece leis naturais porque ele as reconhece como tais, e não porque elas foram impostas a ele por um poder externo qualquer, seja ele divino, humano, coletivo ou individual. O que isso quer dizer? Que eu obedeço às leis porque eu acredito nelas. E não porque alguém me disse que eu deveria acreditar. Ou pelo menos assim deveria ser, né? Se eu acho que uma determinada regra de sociedade, de convívio, faz sentido porque ela estabelece equilíbrio, eu não vou ter dificuldade nenhuma em seguir essa regra. Ela vai ser natural para mim, ela vai fazer parte de mim.
Agora, se alguém me impõe, não, a partir de agora vai ser assim. Por quê? Porque eu quero assim. Aí eu já saí da autoridade para ir para o autoritarismo. E aí as pessoas têm dificuldade com isso. E é para ter mesmo. A gente não deve aceitar as imposições do outro sobre nós, assim como a gente também não deve se impor sobre o outro. E o que é autoritarismo? Denomina-se autoritarismo a uma atitude em que as pessoas dependentes devem cumprir com todas as normas impostas pelo simples fato de que a pessoa que impõe estabelece alto grau de autoridade sobre a outra. Podemos dizer que a pessoa autoritária carece de empatia e valorização pela pessoa responsável. Existem regimes ainda governamentais muito calcados em cima desse conceito do autoritarismo. Mas não é sobre política que eu quero conversar com vocês. É sobre o autoritarismo dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias, no nosso local de trabalho. É sobre o autoritarismo dentro da gente. Sobre essa questão do autoritarismo, todos nós temos um pouco disso, viu? Nós, mulheres, até pela questão da maternidade, a gente tem uma tendência forte ao autoritarismo, porque, bom, quando se prepara um ser para reencarnar nessa terra, quem gesta é a mulher, ela não só passa pelas dores do parto, como durante os primeiros anos de vida esse novo ser é totalmente dependente dela. E isso cria não só laços afetivos de amor, como também laços de dependência e de posse. É meu. Esse filho é meu. Esse ser me pertence. Ok? Ele está teu filho. Ele não é teu filho. E aí é muito fácil a gente escorregar para a questão do autoritarismo, porque essa criança, esse bebezinho, ele cresce. E um belo dia ele é adulto. E ele quer viver a vida dele, ele quer exercitar suas escolhas, ele quer exercitar suas asas, né? E aí a mãe, não, ele é meu filho. Quer escolher por ele os seus relacionamentos, quer escolher por ele as coisas, a vida que ele vai viver, com o intuito de proteção. Porque eu já vivi mais do que ele e eu sei o que é a vida, então eu não quero que ele passe pelo que eu passei, eu não quero que ele sofra como eu sofri, então eu vou fazer as escolhas por ele, porque eu tenho mais vivência. Autoritarismo. Eu decido, eu escolho, eu sei. E quando é que essa criança cresce? Nessa pegada não cresce, porque ela vai chegar aos 40, 50 anos com alguém acostumado a decidir por ela. E quando é que ela exerce a sua vontade, o seu poder de escolha? Quando é que ela se torna uma pessoa capaz? E é normal isso até certo ponto. Aí uma falha comum que é dos pais, dos homens, é tentar decidir pelo filho a profissão que ele vai seguir. Eu sou padeiro. Antes de mim, o meu pai foi padeiro. Então, meu filho não tem outra escolha a não ser padeiro. Tá, mas e a escolha dele? E as aptidões dele? E as vivências passadas dele? As experiências que ele acumulou? Os talentos que ele tem? As coisas que ele precisa trabalhar? Ele está, meu filho, nessa vida. Nessa vida. E ele precisa aprender a fazer suas escolhas e exercitar o seu poder de escolha. É até normal os pais tentarem se realizar através dos filhos. Mas a gente precisa parar para pensar que os filhos não nos pertencem. As pessoas não nos pertencem. Nada nos pertence, nem esse corpo físico. Ele está conosco agora, não somos esse corpo físico. E não levamos ele conosco. Quando a gente deixar esse plano, o corpo físico fica. Bom, gente, se nem esse corpo é meu, que dirá as outras pessoas? Que dirá os outros seres? Não importa se eu participei diretamente da geração dele. Na verdade, importa. Tanto maior a minha responsabilidade com ele. Responsabilidade não só de criar, de alimentar, de educar, mas também de educar para a vida. De criar consciência.
Não de ser o dono, mas de criar a independência dessa pessoa. Mas aí a gente tem aquele medo assim, mas se ele for independente, ele vai bater asa, vai voar, e eu como é que vou ficar? Vai ficar bem. Porque aquele que é amado, ele sempre volta. Aquele a quem a gente confia, a quem a gente realmente ama e deixa viver a sua vida, ele vai ter esse espaço para se expor, para se viver, mas ele volta. Ele sempre está presente na vida da gente, no nosso amor. Mas é preciso que a gente deixe a pessoa voar também, né? Batuíra escreveu o seguinte sobre essa questão do autoritarismo. As organizações cristãs e o apostolado que lhes diz respeito caracterizam-se pelo auxílio fraterno, sem golpes de autoritarismo, sem gestos de condenação. Combater a ignorância é acender as chamas da esperança nas almas, devem ser as metas de quem dirige e orienta, e também de quem educa. Combater esse autoritarismo dentro da gente, essa tendência que a gente tem a possuir o outro, a determinar os caminhos do outro, ele está em todos os campos da nossa vida. Está dentro da nossa família, como eu já falei antes, na educação dos nossos filhos, ele está no nosso trabalho, na nossa relação de amizade, e dificilmente a gente percebe isso. Não é no outro, é na gente. Dificilmente a gente se enxerga como uma pessoa autoritária. Mas eu protejo porque eu amo. E aí vem um perigo muito interessante, porque o autoritarismo vem disfarçado de amor. Não, mas eu quero proteger meu filho, eu quero proteger minha família, eu quero proteger meu irmão, eu quero proteger aqueles que são meus. Então eu começo a decidir por ele, e daqui a pouco essa pessoa não tem mais espaço para fazer nada a não ser aquilo que eu decidi. E o dia que eu não estiver mais lá, como é que a pessoa vai aprender a andar sozinha? Não aprende, né? Durante toda a vivência que ela teve, ela não aprendeu a exercitar as suas escolhas. Ela vai aprender de uma maneira mais dolorosa quando lhe falta a pessoa para decidir por ela. E a pessoa autoritária, ela muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela não se percebe assim, ela não se enxerga, ela não se vê assim. E não importa se eu tenho domínio sobre uma pessoa, 10, 20 ou 1 milhão, o estrago é o mesmo. Porque eu não permito crescer e eu também não cresço. Eu não aprendo a dividir responsabilidade, a deixar os outros viver a sua própria vida. Eu passo o tempo todo decidindo pelo outro, e enquanto eu estou ocupada com o outro, eu não penso nos meus processos, eu não penso nas minhas escolhas. É muito comum a gente ver pessoas que vivem a vida do outro, decidindo, escolhendo, determinando. E a vida da pessoa fica onde? As suas escolhas, aquilo que ela deveria aprender a trabalhar dentro de si mesma, onde é que fica? Fica relegado a um segundo, a um terceiro, a um quarto plano, e muitas vezes isso absorve tanta atenção da pessoa que durante uma encarnação toda ela não trabalhou seus processos. Ela não trabalhou o dividir, ela não trabalhou o amor, ela não trabalhou a compreensão. E a tendência é, quanto mais o tempo passa, mais esses recalques que a gente traz se consolidarem mais. E aí a gente chega a um ponto da vida que a gente diz, eu não vou mudar mais, fui assim a minha vida inteira. Se esse pensamento aparecer pra gente em qualquer ponto da nossa vida, atenção. Temos que mudar. Temos que aprender a conviver com a mudança. Essa questão do autoritarismo, ela vem da educação de berço. Eu estou com agora 43 anos e quem tiver 40 anos ou mais talvez se identifique com o que eu vou contar agora. O meu pai nos educou assim, ele era o chefe da família, ele mandava e a gente obedecia. Então as regras que ele estabelecia para a convivência, válidas, é claro, porque a gente tem que aprender a conviver com o outro, dividir espaço, com irmãos, com pai, com mãe, mas não era dentro de uma filosofia de explicar um porquê. É assim porque eu quero e pronto. Isso determinou a minha forma de pensar de uma maneira que eu não imaginava.
Então, lá na minha vida adulta, eu estava exercitando as minhas escolhas e eu fui trabalhar num hospital em que a minha chefia um dia me chamou num canto e me chamou de tarefeira. A intenção dela com isso não era de me diminuir ou de menosprezar, mas ela queria que eu parasse para pensar. O que ela queria dizer com a palavra tarefeira? Aquela que executa tarefas, pura e simplesmente. Simplesmente tinha uma lista de afazeres, durante o meu turno eu os executava. Só isso. Procurava fazer o melhor possível, mas ainda era alguém executando tarefas. E o que ela queria quando ela me falou que eu era uma tarefeira? Ela queria que eu despertasse meu sentido de observação, que eu estivesse mais presente no que eu estava fazendo, que eu usasse meu senso de observação, de realmente sentir qual a necessidade do outro, e não só executar uma lista de tarefas. E aquilo me fez pensar sobre a maneira como eu me relacionava com a questão de regras. Pode, pode, não pode, não pode. Mas será que é assim na vida, gente? Será que tudo é assim, imutável? É sempre assim, vai ser sempre assim, a gente não precisa em algum momento parar para refletir o porquê das coisas? Isso a minha geração foi educada assim. Hoje em dia, se tu diz isso para uma criança de 5, 6 anos, a primeira palavrinha que vem na boca dela vai ser por quê? Ah, isso não pode, mas por quê? As pessoas estão mais questionadoras. Elas têm que encontrar uma razão de um porquê. Não só é assim e pronto. Esse tipo de psicologia não funciona mais. E isso exige mais daqueles que educam, daqueles que cuidam, porque era muito mais fácil dizer não e pronto, do que tu explicar um porquê não. É difícil, é muito difícil. Mas hoje em dia o espírito questionador das pessoas, essa coisa de eu quero saber porquê, se não pode eu quero saber porquê. Isso é muito bom, gente, porque isso evita que a gente caia nessa coisa do tarefeiro, do fazer por fazer, sem que a gente pense qual é o significado que isso tem, aonde isso vai chegar e o que mais eu posso conseguir além disso. Isso não nos limita quando a gente começa a questionar e a pensar por si próprio. O que eu estava fazendo, sendo apenas uma executora de tarefas, e isso me engessava, isso não permitia que eu fosse além da minha tarefa. Em muitas profissões isso pode ser um problema. Na minha, eu sou da área da saúde, imagina, uma pessoa que cuida de outras pessoas, mas que só executa tarefas, que não é capaz de olhar o outro como um outro, porque a necessidade de um não é igual à necessidade de outro. Isso por uma questão de educação. Isso lá pelos meus 20 e poucos anos, já faz bastante tempo isso, foi logo que eu ingressei na enfermagem. Então a gente começa a aprender de outras formas a pensar por si próprio, a gente começa a se questionar, porque teve uma abençoada alma que me deu um clique. Olha, tu está só repetindo o que tu está lendo. Tu tem que colocar a tua emoção, a tua atenção no que tu está fazendo. E isso é um desafio para aqueles que são pais hoje, educadores, orientadores, para que eles aprendam a ensinar a pensar e não só a repetir o que se lê, aquilo que se aprende. É a vivência da nossa vida, as nossas experiências aliado ao sentido que as coisas têm e não simplesmente é assim porque é assim. Deve ter uma saudável filosofia de vida para poder ajudar com otimismo, sobrepor-se ao negativismo e partir da premissa de que a cortesia e a compreensão, com respeito aos erros humanos, são as maiores provas de caridade e amor cristão. Ajudar não é fazer pelo outro, é deixar que ele aprenda com suas próprias pernas, é deixar que ele permitir que ele erre. Errar não é o fim do mundo, gente. Errar faz com que a gente cresça. Para bem aconselhar, é preciso escolher o momento oportuno, utilizar termos claros e exatos, demonstrando coerência entre a orientação e a atitude adotada. De nada adianta eu dizer não faça isso se a minha atitude é isso. É isso que eu faço. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né?
Não funciona assim, gente. Dá mais trabalho? E como dá? Porque tu não só tu vai ter que ter cuidado com aquilo que tu passa para o outro, como tu vai ter que te vigiar com relação às tuas atitudes. Não adianta eu dizer para não fazer algo e eu vou lá e faço. E aí ele começa a questionar, tá, mas tu me disse que não podia fazer assim, mas tu faz? Como assim? As gerações mais antigas, os pais diziam não e era não e acabou. Hoje em dia, a primeira palavrinha que eles aprendem é por quê? Por quê? Quem tem criança pequena sabe disso. Por quê? Por que, mamãe? Por que, papai? Por que eu não posso fazer isso? E se não fizer sentido na cabecinha dela, não vai te obedecer. Por isso que é importante desde pequenininha a gente conversar, a gente orientar, a gente educar e a gente servir de exemplo. Principalmente isso. Não é possível criar qualquer analogia entre imposição e aconselhamento. Seja qual for o setor de atividade e de relacionamento da alma humana, a política administrativa deve estar sempre aliada à autoridade moral, que é brandura de sentimentos. Ou seja, para que a gente possa orientar alguém, a gente precisa, em primeiro lugar, desenvolver esses sentimentos, esse crescimento dentro da gente. Não adianta a gente tentar fazer de fora, só fora. Tem que trabalhar dentro da gente. É uma responsabilidade muito grande para quem educa, para quem orienta. E na vida da gente, não importa qual seja a profissão, ramo de atividade, sempre tem alguém a quem a gente orienta, a quem a gente educa, seja filho, seja irmão, seja colega. Em algum momento da nossa vida a gente está nessa posição de orientar e educar. E isso vale para todo mundo. Bom, pessoal, o que eu queria conversar com vocês era isso.